Fala pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Se você não é inscrito, qual que é o problema? Se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha essa playlist de conhecimentos aí de história de Cabo Frio, certo? Como eu citei para vocês lá no início da nossa primeira aula, eu não tenho intenção aqui de aprofundar nada. Eu espero ajudá-los, você que está fazendo a sua leitura, você que está se preparando aí, né? O documento base do edital está na descrição do vídeo, tudo bem? Então, você é o grande responsável por aprofundar e estudar aí, beleza? Beleza? Massa! Pessoal, algumas coisas, algumas informações são assim de extrema importância, né? Nós vamos falar agora do século XX, tudo bem? Falamos então já do século XVI e XVII, XVIII e XIX, vimos desde a perspectiva lá de um território dentro da capitania de São Vicente, depois uma capitania real, depois anexada à capitania do Rio de Janeiro, vimos os investimentos que foram feitos na região, certo? E a gente adentra então o século XX. O século XX é o século já da República. A República foi proclamada em 1889, a nossa primeira Constituição republicana em 1891, e aí a gente tem que entender como Cabo Frio se comportou dentro de toda essa dinâmica, certo? Bacana. A abolição da escravidão lá no século passado gerou um problema, como eu citei para vocês, da economia, ela era muito voltada para a utilização da mão de obra escrava, e isso aí gerou, né, um problema para as pessoas que trabalhavam com a lavoura, que trabalhavam com o comércio, então isso não foi muito legal. Além disso, as estruturas da região, por mais que tenham ocorrido alguns investimentos, ainda eram estruturas de poucos recursos e muito precárias, certo? Então, há uma evidência que necessita, de fato, daquela região ganhar um outro desenvolvimento. E a atividade salineira, né, o sal e a pesca são duas atividades que estão presentes, mas depois você vê que o sal é o que mais vigora, assim, como carro-chefe da economia de Cabo Frio, tudo bem? Em 1920 vivenciou-se na região a epidemia de varíola, então é uma situação que eu destaquei no material para que você possa também destacar aí no seu material e lembrar disso. Nós teremos uma informação que é assim de extrema importância, que eles podem cobrar na sua prova, que é do Francisco Vasconcelos Costa. Você sabe quem é ele? Ele é o primeiro prefeito eleito de Cabo Frio, Francisco Vasconcelos Costa. Tudo bem? Teremos a presença da publicidade, do meio jornalístico, né, na região também, no século XX, e nós teremos ali outras distinções distritais acontecendo por conta de decretos, divisões essas que eu preciso colocar na tela para que você veja. Dá uma olhada aí, ó, bem importante, né, a abolição que eu citei para vocês, as atividades de lavoura, a primeira metade do século, né, pautada pelo sal e a pesca, a questão das estruturas precárias, e aí temos um exemplo, ó, desmoronamento da ponte sobre o canal Itajuru, e aí depois se constrói nessa ponte Feliciano Sodré, tá vendo? Primeiro prefeito, não se esqueça disso, como eu citei para vocês, revista, jornal estão também ocorrendo neste século XX com muita força, e aí nós temos em 1924, que é algo que eu acho que pode de alguma forma eles tentarem burlar vocês aí, criação do distrito de Arraial do Cabo, tá vendo? Arraial do Cabo, e Saco Fora, que depois se chama Armação de Búzios, tudo bem? Esses distritos são criados e são o quê? Anexados ao município. Então, pessoal, fujam, mas fujam muito de questões que tentarem colocar que Cabo Frio se manteve do mesmo tamanho, que Cabo Frio não teve alteração territorial, beleza? Então foge disso e lembra dessas informações. Até porque, em um edital desta maneira, é muito simples que eles vão cobrar coisas que estão aqui, até porque não tem como, certo? Eles te deram uma referência, mas não fique esperando também algo que não traga interpretação, e pode ser que traga, né? Eles vão falar, não, se manteve do mesmo tamanho que iniciou no século XVI, quem sabe, beleza?
E aí uma coisa que se reclama muito no século XX em Cabo Frio é a perspectiva de isolamento de Cabo Frio para as outras regiões, tudo bem? Enquanto outras regiões recebiam os trilhos, né, ferroviários, Cabo Frio transportava pessoas com lancha. Isso aconteceu de verdade, tudo bem? E aí, com o passar do tempo, Cabo Frio vai se inserindo nessas perspectivas de transporte, tudo bem? Algo muito importante, nós teremos, por exemplo, quando se tem uma rodovia e quando se tem o transporte de ônibus, não se tinha um transporte diário, começou-se como um único dia, depois para 2 dias, aí depois é que se desenvolve para vários dias da semana, tudo bem? Então isso é muito importante lembrar que há uma gradual evolução para essa perspectiva do transporte em Cabo Frio, tudo bem? Nós temos a Ferrovia Maricá, e isso é muito importante que a banca pode querer dizer para você que a Ferrovia Maricá já contemplou Cabo Frio no início, né? E aí eu trago a informação para você que você tenha aí e faça as suas anotações em seu material. Olha lá, os trilhos da Ferrovia Maricá que haviam chegado à região em 1911 agora estendiam-se até Iguaba Grande. Somente em 1915 os cabos frienses ganharam um meio de locomoção, como eu citei, a lancha a motor, que era o francês Alberto Mazou, inaugurou uma linha de transporte. Em 1923, com a abertura de uma estrada de rodagem até Iguaba, foi inaugurada uma linha de ônibus com viagem às terças-feiras, depois aos sábados. Com a construção da ponte Feliciano Sodré, aquela, né, porque tinha caído lá aquela outra, foi estabelecido um serviço de ônibus diário, beleza? E aí, o que acontece, pessoal? Nós temos, então, algumas transformações que vão ocorrendo em Cabo Frio, e isso tem muito a ver, está muito ligado à perspectiva da economia, certo? Por quê? Se produz muito sal. E para a produção de muito sal, você vai produzir, mas você precisa escoar. Primeiro porque Cabo Frio não ia conseguir comer aquele sal todo, certo? A gente tem que comer pouco sal, inclusive, né? Então, a gente tem aqui uma dinâmica de que é necessária uma estrutura mais contundente que dê ali uma maior vazão a este produto, tudo bem? Então, a partir das explorações e da dinâmica econômica salineira, a gente tem aqui uma transformação, tanto de estruturas, quanto, por exemplo, no acesso ao transporte e no fim de certo isolamento que Cabo Frio vivenciava, ok? Nós vamos falar, por exemplo, da criação de um porto para poder receber barcos maiores, né? A Companhia Nacional de Alcális, né, nos anos de 1940, a RJ 106, né, a rodovia Amaral Peixoto, que está no seu documento e que pode aparecer na sua prova, tudo bem? Então é um meio de transporte, né, que depois vai substituir, inclusive, uma possibilidade dos trilhos, que também chegarão, né, a Cabo Frio. Antes não tinham chegado e vão chegar, mas depois serão substituídos pela rodovia Amaral Peixoto, que servirá tanto para o transporte de pessoas como para o transporte de produtos. Pega essa referência que é de graça e olha aí na tela essa informação. Tudo bem? Ó? Atividade salineira, como eu citei, para resolver o problema do escoamento, né? A Companhia Perinas, lá na atual Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, o Porto do Forno, para barcos maiores em 1929. Em 1937, a estrada de ferro em Cabo Frio, e aí, ó, vence o isolamento da cidade, integração com a capital e demais localidades. Cuidado com questões que vão dizer que foi a rodovia Amaral Peixoto que colocou fim ao isolamento. Não, colocou fim ao isolamento foi a integração com a capital e demais localidades a partir da estrada de ferro que chegou a Cabo Frio em 37. Tudo bem? Porém, teremos a inauguração da rodovia Amaral Peixoto, né, nos anos de 1960, que nós teremos uma gradual substituição das ferrovias pelas rodovias. E aí a RJ 106, a capital, né? E vai fazer o quê? No auge da produção salineira, ainda vão instalar 2 refinarias de sal em Cabo Frio nos anos de 1960. Beleza, pessoal? Outra importante informação é essa, ó.
linha de ferro, linha férrea, foi erradicada no início do ano de 1960. Então, qualquer informação que tente trazer para você a existência e a permanência dessa estrada de ferro a partir da década de 60, está errado. Beleza? No regime militar brasileiro, que vigorou do ano de 1964 ao ano de 1985, nós tivemos muitas obras gigantescas. E uma delas, né, tem total impacto para a região de Cabo Frio, beleza? Que é a ponte Presidente Costa e Silva, né, que é a famosa ponte Rio-Niterói. Por quê? Ela intensificou o turismo na região dos lagos, certo? Nós vamos falar inclusive de região dos lagos, etc e tal, lá naqueles documentos relacionados a Cabo Frio que estão presentes no seu edital, tudo bem? Há uma diferença agora. Então, se tem essa relação, essa ligação para Rio-Niterói, região dos lagos, etc e tal, começa a ter um fluxo diferente para a região onde está Cabo Frio. Seja um fluxo de pessoas para trabalhar nas obras, nós teremos o declínio das salineiras, elas serão desativadas, as salinas, inclusive. Nós teremos a substituição com a construção de condomínios, etc e tal, beleza? E aí, nós teremos, inclusive, a elevação de outros distritos que estavam dentro de Cabo Frio a uma elevação de município. Tudo isso está relacionado, então, a essa inauguração da ponte Costa e Silva. E aí a gente fecha, então, as informações do século XX que estão presentes no documento referência para o seu edital. Dá uma olhada aí na tela que eu separei isso aí para vocês, ó. Inaugurada, 1964, beleza. Perda de lucratividade da economia salineira, e aí o turismo gera uma especulação imobiliária, como eu falei para vocês, as salinas são desativadas, cresce a migração para a região, tudo bem? E em 1985 e 1995 nós temos duas referências, tudo bem? Arraial do Cabo vira município e Armação de Búzios viram municípios. Cuidado com informações que vão colocar que as duas emancipações foram juntas e não foram, beleza? Foram colocadas aí em uma década de diferença, 85 e 95. Lembre-se, a Armação do Cabo veio primeiro e a Armação de Búzios veio depois. Tudo bem? Beleza, beleza? Pessoal, então é isso. Eu finalizo por aqui esta nossa aula do século XX. Esta aula do século XX é muito importante também para a sua prova. Vocês viram aí as grandes informações que nós trouxemos. Tudo bem? Então nós podemos pegar a crise da escravidão, a preocupação com as estruturas. Você viu que as estruturas não eram as melhores possíveis. Temos a pesca e o sal, mas depois a economia salineira é a que vigora de fato. Depois nós temos o declínio dessa economia salineira, e vocês viram por quê. A ponte Rio-Niterói tem uma importância muito grande sobre isso, a especulação imobiliária também tem uma importância muito grande, né, em cima dessa perspectiva. E aí, logicamente, né, pessoal, vocês estão aí amparadíssimos para a prova. Não se esqueça, isso aqui é um resumo. Eu não tenho obrigação de ser aprofundado com vocês, mas se vocês leram, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Beleza? Não deixa de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que estão se preparando para a prova da Prefeitura de Cabo Frio. Até eu acho que vou fazer essa prova. Tô brincando. Beleza? E aí, nas nossas duas últimas aulas dessa playlist que vocês estão tendo acesso aqui, eu vou falar de um documento que está lá, é só documento, a gente vai ter que ler e procurar algumas perspectivas de como a banca pode cobrar de vocês, e vamos falar depois dos patrimônios relacionados ali à história de Cabo Frio. Beleza, beleza? Então é isso, pessoal, um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Falou? Beleza, beleza? Então, é isso.